Desde os primórdios da humanidade, o ambiente vem sofrendo transformações que se intensificaram durante a Revolução Industrial, passando a afetar não somente a natureza, mas também a humanidade. Dessa forma, pode também alterar a situação que estamos, prejudicando todo o ecossistema. De acordo com a socióloga Maria da Glória Gomes, no livro Movimentos Sociais do Início do Século XXI, publicado em 2010, a partir da década de 60, esse assunto passou a ser discutido e tratado mundialmente, havendo até movimentos ambientalistas procurando melhoras no modo como tratamos nosso meio de vida. Porém, foi só a partir da década de 70 que esse assunto emergiu no Brasil como algo importante a ser tratado. Atualmente, esse tema é um dos assuntos mais tratados na mídia. A sociedade chegou em um momento em que é necessário tomar consciência de seus atos e mudar atitudes. Esse descuido gerou circunstâncias alarmantes, tais como falta de recursos de carbono. A transferência do carbono que o ser humano vem lançando para a atmosfera pode se dar principalmente pela preservação ambiental e pelo reflorestamento de áreas desmatadas. Cada vez mais o que fazemos. E uma grande atitude seria recuperar o carbono excessivo liberado na atmosfera após a Revolução Industrial, ou seja, resgatar parte do carbono emitido nesses 200 anos de despreocupação. Esse projeto é uma proposta para reverter a situação atual em relação ao excessivo gás carbônico na atmosfera, sendo que esse é um dos maiores problemas ambientais relacionados ao efeito estufa e aquecimento global. Isso, em parceria com outras atitudes sustentáveis, pode ter uma grande chance de se aproximar da sustentabilidade ambiental. Promover o reflorestamento com árvores de crescimento rápido. Em casa, utilize as lâmpadas econômicas, dê preferência para projetos que valorizem a ventilação natural e utilize aquecedores de águas solares. Participe e promova ações que favoreçam a proteção ambiental do seu bairro, cidade, estado, país e de todo o planeta. Nesse processo, são aproveitados tanto o carvão quanto os fumos resultantes da carbonização. As retortas são mergulhadas em uma tinta refratária que promove o resfriamento. Todo o carvão é armazenado em um silo. Durante o processo de carbonização, a fumaça liberada é canalizada para uma torre de enchimento, onde o alcatrão vegetal é condensado e mais tarde pode ser comercializado. O ácido pirulinoso restante é submetido a uma separação em torres, onde é obtido o metanol e a micela, que é uma mistura de compostos. Essa é dissolvida e depois ao reaproveitamento do solvente. O ácido acético obtido é refinado e purificado, sendo comercializado junto com o metanol e o alcatrão vegetal. O carvão produzido não é comercializado, e sim armazenado em poços de petróleos extintos, minas desativadas e aquíferos vazios. Isso será uma solução do problema ao governo, que passou a encher de água esses lugares, sendo que essa água pode ser utilizada para outros fins. Transferência do carbono da atmosfera para as plantas. Toda vez que uma planta cresce, ela retira carbono da atmosfera. Mas como podemos medir a quantidade de carbono transferido da atmosfera para as plantas? Uma forma é determinando o quanto a planta utilizou para a respiração e o quanto foi armazenado de matéria orgânica para compor a sua biomassa. Se medirmos a biomassa da planta, teremos uma forma simples de calcular o estoque de carbono que ela acumulou durante um determinado tempo através das trocas de gás carbônico com a atmosfera. O crescimento de um ecossistema, acumulando biomassa ao longo de sua evolução, determina quantidades diferentes nas trocas de carbono entre a atmosfera e o ecossistema. Quando uma floresta começa a se estabelecer, a taxa de acúmulo de biomassa é maior. À medida que o tempo passa, a diferença entre entradas e saídas de carbono entre o ecossistema e a atmosfera vai diminuindo. O aumento na transferência do carbono da atmosfera para as plantas tem se apresentado como uma forma viável de resgatar o dióxido de carbono e, com isso, contribuir com o restabelecimento do equilíbrio climático da Terra. Também conhecido como sequestro de carbono, a transferência do carbono que o ser humano vem lançando para a atmosfera pode se dar principalmente pela preservação ambiental e pelo reflorestamento de áreas desmatadas. De acordo com o gráfico, 90% dos entrevistados não estavam cientes do possível armazenamento do carbono atmosférico
um dado preocupante, pois demonstra que o assunto, mesmo sendo considerado prejudicial, não vem sendo tratado. Apenas 10% dos entrevistados estão cientes do possível armazenamento. Como podemos observar no segundo gráfico, 90% das pessoas nunca ouviram falar sobre a possibilidade de armazenamento do carbono com o carbono sequestrado na atmosfera em minas e poços de petróleo extintos, tornando-se assim um projeto novo e, de certa forma, viável hoje em dia. Com esse projeto, podemos concluir que há meios de capturar o carbono liberado na atmosfera. Mesmo sendo caro, é um projeto necessário para a modificação da situação atual do planeta Terra, que está aparentemente poluído e passando por diversas mudanças.